Para falar agora um pouquinho sobre os novos recursos da Magento 2, né, múltiplos locais de estoque, busca inteligente com Elasticsearch, eu gostaria de chamar o Sidney Steinbach, da Made Shop. Seja bem-vindo, Sidney. Opa, tudo bom, Marco? Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade, beleza. O espaço é todo seu. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, primeiro agradecer a vocês aí. Como a Natália comentou, esse evento é algo muito interessante para que a gente tenha uma melhor divulgação a respeito das plataformas open source no Brasil, beleza? Então, o que eu vou citar aqui hoje? O Magento em si, acredito que todo mundo já conhece um pouquinho sobre ele, já ouviu falar, né? Ele é uma plataforma bastante interessante, bastante robusta, tem muito recurso legal. Só que daí, para o 2 agora e para essa apresentação, eu pensei em trazer alguns recursos que são realmente um diferencial das versões mais atualizadas dele, tá? Então, dois deles, que são o Magento MSI e a busca inteligente com Elasticsearch, tá? Então, a plataforma Magento é uma plataforma hoje da Adobe, tem a versão open source, que é a que a gente está falando aqui, e a versão commerce também, que é a versão, entre aspas, enterprise, né, a versão vendida licença pela Adobe também. O que é interessante dessa plataforma? É um produto Adobe, então hoje tem a qualidade da Adobe, tem todas as atualizações de segurança que é mantido por essa grande empresa, né? É uma das plataformas para e-commerce mais utilizadas no mundo, é uma plataforma extremamente robusta, modular, permite que a gente flexibilize ela, insira novos recursos, melhore o recurso que ela já possui, que já é bastante interessante, mas a gente pode, então, flexibilizar e customizá-la de maneira modular para cada cenário de negócio, né? Uma coisa muito interessante que o Magento tem e veio conquistando ao longo desses anos em que a plataforma está no mercado, é que é uma comunidade muito grande e de bom nível técnico, né? Então, por ser uma plataforma um pouco com uma curva de aprendizagem um pouco maior, ela também mantém, então, nessa comunidade, pessoas com um bom conhecimento técnico e isso reflete também no dia a dia no uso da ferramenta, né? Falando um pouquinho sobre a Made Shop, o que a gente faz aqui, a gente trabalha com a plataforma Magento na versão 1.9 e na versão 2, né, com suporte diário aos clientes. A gente também faz suporte a plataformas Magento, onde o próprio lojista iniciou a implantação, fez todo o processo, mas a empresa cresce e ele precisa passar isso para frente, né? Então a gente entra nesse tipo de suporte também, e a hospedagem de lojas Magento também no nosso data center, tá? Então esse é um trabalho que a gente acaba fazendo aqui. Falando um pouquinho, então, sobre o Multi-Source Inventory, os múltiplos locais de estoque, né? É um recurso que está disponível do Magento 2.3 em diante. É um recurso que logo que ele entrou, algumas pessoas podem ter ficado confusas, porque ele muda um pouquinho a forma como o estoque é controlado pela ferramenta, né? Antes, quando havia um pedido, se você tinha 10 unidades de estoque de um determinado produto, o pedido já reservava ele e essa unidade já baixava para 9, né? Por exemplo, se fosse um item a ser vendido, né? Então, do 2.3 para cá, ele teve algumas mudanças que eu vou explicar aqui. Com relação aos recursos, né, o que é interessante do MSI é que ele permite vários locais de estoque alimentando o estoque principal da loja, né? Então, se você tem lojas distribuídas pelo Brasil ou em outros países, você consegue alocar esses estoques e controlá-los por dentro da ferramenta também, né? Ele permite locais de estoque, então, distribuídos também por multiloja. Imagina, tem um recurso muito legal chamado multiloja, onde você pode ter, na mesma instalação Magento, na mesma plataforma, você pode ter duas lojas, então, duas lojas virtuais com front-ends diferentes, com layouts diferentes, com domínios diferentes, sendo apresentados aos clientes, e você consegue, então, fazer esse controle por dentro da ferramenta, né? Antes, do 2.2 para trás, a gente tinha já esse recurso de multiloja, mas ele ainda considerava um estoque único para o produto. Então, se você tinha 10 unidades, você vai ter essas mesmas 10 unidades em todas essas lojas que você colocar esse produto, né? No 2.3 em diante, a gente consegue distribuir isso melhor e considerar esses locais de estoque, tá? Esse aqui é um exemplo da documentação da própria Magento, onde a gente tem esses três pilares, né? Os sources, que são os locais de estoque propriamente ditos, onde você tem essas quantidades físicas, né? Os stocks, que são os agrupamentos desses estoques, desses sources, num estoque geral da loja, e os canais de venda, as lojas virtuais que você tem conectadas na plataforma, por
front-ends diferentes, né? Aqui nesse exemplo a gente tem um CD, um centro de distribuição em Nova York, um no Reino Unido e uma loja, um dropshipper, né? A gente pode ter na loja, por exemplo, dos Estados Unidos, ali no estoque do US Store, nós temos ele sendo alimentado pelo dropshipper e também pelo warehouse de Nova York, e nós temos a loja do Reino Unido sendo alimentada também pelo dropshipper e também daí pela loja, pelo centro de distribuição no Reino Unido, né? E esses estoques, então, agregando esses sources, eles entregam o produto, então, para os canais de venda, para a proposta de apresentação da loja do front-end, tá? Então, seguindo esses 3 pilares, explicando um pouquinho mais sobre esse recurso dos sources, essa aqui é a tela dentro do Magento, onde a gente tem os cadastros desses sources, desses locais de estoque. No meu exemplo aqui, eu cadastrei Marechal Cândido Rondon, uma loja, considerando aqui na minha cidade, né? Então, uma loja aqui em Marechal Cândido Rondon e uma loja em Curitiba, né? O default source é uma que vem junto com a instalação, não vou considerar ele aqui. Então, esses 2 locais de estoque, eu tenho essas 2 unidades físicas onde eu tenho produtos. Essa proposta, então, do source, ela tem 2 questões bem interessantes. Você pode ter os CEPs, os códigos aí de localização de postagem, né? Separados para cada um desses sources, e principalmente também a latitude e longitude da localização desse source, que é algo interessante que depois o Magento consegue recomendar para o lojista o local mais próximo, né? Então, você pode ter vários sources, como eu comentei, vários centros de distribuição distribuídos e aproveitando esses produtos que estão alocados em lojas físicas ou em centros de distribuição dentro da loja virtual. Além disso, então, o segundo pilar ali seriam os estoques, que são onde a gente agrega, então, esses sources. Aqui no exemplo, a gente tem o default stock, que também vem junto, e o estoque geral, que é um estoque que eu considerei aqui para apresentar para vocês, que está, então, reunindo essas 2 localizações, né? Esses 2 sources. No meu exemplo aqui, eu tenho só um sale channel, só a loja principal mesmo, não tenho multilojas em uso, mas eu tenho, então, essa loja sendo alimentada com estoques de Marechal e da loja de Curitiba, tá? Aqui, então, um exemplo, né, de como isso é na prática. A gente tem na relação de produtos, nesse né, produto aqui de exemplo dessa Smart TV, nós temos a quantidade por source. Então, em Marechal Cândido Rondon, eu tenho 5 unidades desse produto, e em Curitiba eu tenho 6 unidades, que, alocadas, então, ao estoque, apresentam, então, para o cliente 11 produtos vendíveis, 11 produtos passíveis de serem vendidos, né? Que é o meu estoque geral, tá? Então, isso é bastante interessante. É um recurso de utilização simples, né, por dentro do próprio Magento, onde dentro da edição de um produto, como eu mostro aqui, você consegue definir quantos itens você tem em cada uma dessas localidades. Um produto, caso eu tivesse muito mais lojas cadastradas, muito mais sources, eu consigo distribuí-los. Então, se eu não tenho em determinada loja de São Paulo, eu não preciso nem relacioná-lo aqui, né? Vai ser similar a uma proposta de prateleira infinita, né? Onde a gente consegue ter o produto disponível, então, para os clientes, independente do local onde ele esteja nas unidades do lojista, né? Então, pensando assim, uma vez que nós temos essas 11 unidades possíveis de serem vendidas, um cliente acessando a loja, acessando o processo de checkout, fazendo a compra desse item, ele vai gerar um pedido, certo? Uma vez que ele gera um pedido, esse pedido vai ser aprovado ou não pela EAPay, pelo método de pagamento, né? E sendo aprovado, a EAPay retorna para a loja dizendo que esse pedido foi pago, então que ele está disponível, ele foi faturado, né? Esses são os 2 primeiros estágios de pedido que o Magento possui. No terceiro estágio, a gente tem o procedimento de expedição. Seja se o cliente escolheu uma retirada na loja, para você aproveitar, então, a localização de Curitiba ou de Marechal Cândido Rondon, caso o cliente seja de uma dessas cidades e tenha escolhido fazer a retirada lá, você pode, então, fazer o processo de expedição, ou seja, enviando via Correios, via Melhor Envio, via alguma ferramenta de frete, tá? Uma vez, então, iniciado esse processo de expedição, a gente tem a possibilidade, se a loja for configurada com as APIs do Google Maps, de pedir ao Google uma sugestão do algoritmo dele, qual que seria a distância mais interessante, qual que é o local de estoque com uma distância mais próxima do cliente, para que a gente tenha um ganho de custo de frete.
tá? E há também a forma manual. Então, caso a loja não utilize a integração com as APIs do Google, que são APIs pagas, né? Ele pode também escolher manualmente de qual local de estoque ele vai disponibilizar esse produto, seja para retirada ou seja para fazer o processo de envio para o cliente. Uma coisa muito interessante que eu comentei, como o Magento ele é uma plataforma robusta, a gente tem uma mudança do 2.3 utilizando o MSI, que é essa tabela extra de reservas, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o SKU1, né? O código de produto 1, ele está localizado num centro de distribuição na França e também 5 unidades na França e 5 unidades na Itália, 10 unidades na Itália, isso alocados, então, ao estoque, à loja da Europa, né? Somadas, então, nós temos 15 unidades. Essas 15 unidades, elas estão em posse do lojista até que seja feito o procedimento de transferência de posse para o cliente, né? Então, até que seja feito o processo de expedição. Enquanto isso, esse produto continua fisicamente alocado para o lojista, certo? Então, isso aqui ficou bem interessante. A gente tem uma tabela extra de reservas, onde nós vamos ter a quantidade vendível como resultado desse valor de estoque e dos eventos que o cliente fez de compra, etc. Na ideia ali, a gente tem o pedido order 001, né? Que o cliente solicitou 5 itens, então a gente tem na tabela de reservas menos 5 para esse item, e nós temos depois, ele cancelou 3 unidades ali, e ele retornou, então, nesse pedido 001, 3 unidades. Então, a gente tem aquele dado de 15 produtos que a loja possui, menos os 5 mais os 3 itens, então, a gente tem o resultado disso como 13 produtos ainda disponíveis para serem vendidos. O restante está em um processo de reserva. E somente quando, como eu comentei, né, quando há essa transferência de posse, então, que é feito o processo de expedição, o processo de envio, realmente, para o cliente ou de retirada na loja, que essa reserva, então, tem o seu ciclo finalizado, tá? E, então, altera o estoque realmente da loja, né? E isso é muito comum em ERPs, mas o Magento passou, então, a controlar isso de uma maneira extremamente interessante, que permite uma auditoria legal, que permite um crescimento legal, que você saiba realmente em quais locais os teus estoques estão, tá? Se há uma reserva ou não. Então, isso ficou um recurso bastante interessante, que foi incrementado na ferramenta a partir da versão 2.3. O que ainda, então, para o futuro a respeito do MSI? Ele é um recurso já de alguns anos, tá? Da versão 2.3 já está disponível no mercado já há um bom tempinho já, né? Se a gente for olhar em tempo, mas ele ainda é relativamente novo no ecossistema, tá? Nós temos poucas ferramentas integrando e fazendo uso desse recurso em especial. Então, o que eu penso para o futuro a respeito dele, né, é que os ERPs podem vir a sincronizar esses estoques de diversas unidades também, de pontos de venda diferentes, e também as ferramentas de frete aqui com um pouco mais de dificuldade, né, um pouco mais de trabalho em cima, que seriam as cotações de frete considerando esses CEPs dos sources de origem. Então, para que a gente tenha, se eu tenho a distribuição do meu processo de expedição entre as minhas várias lojas, eu posso, então, também considerar isso para fazer um frete mais próximo do cliente, um frete mais rápido em prazo e também mais barato, tá? Caso eu tenha esse tipo de descentralização também. Então, é um recurso que tem bastante a crescer ainda dentro da plataforma e dentro do próprio ecossistema, mas é um recurso bastante interessante, que é um diferencial que a gente tem do Magento 2.3 em diante. Depois eu vou ter as próprias fontes que eu utilizei para levantar todas essas informações, a própria documentação da Magento a respeito. Há uma documentação muito legal que é a Magiplaza, que é uma empresa que trabalha com módulos para Magento também, desenvolveu, e do Rafael Corrêa, que tem a Magiflix, que também tem, então, uma documentação bem interessante a respeito, tá? Depois disso, o segundo recurso que a gente tem, então, da versão 2 em diante, né, é o uso do Elasticsearch, tá? Então, o Elasticsearch, acredito que muitos conhecem, mas num resumo, então, ele é um mecanismo de busca de análise de dados distribuído, também é open source, gratuito, para todos os tipos de dados, tá? Então, ele é uma ferramenta de busca extremamente interessante, ele consegue lidar com bastante dado e relacioná-los e apresentar eles como uma informação mesmo, tá?
O Elasticsearch, então, já tem o seu uso em versões menores, que é 2.4, mas da 2.4 em diante, ele passou a ser obrigatório na plataforma. Ele substitui o MySQL para as buscas no front-end, e como resultado, então, de maneira nativa, já prontinho na ferramenta, as buscas ficam mais rápidas e um pouco mais assertivas também. Então, é um recurso bem interessante. Em cima do Elasticsearch, então, a versão nativa do Magento já faz uso do Elastic, já tem uma configuração muito legal, mas a gente tem, então, a comunidade open source colocando novos recursos disponíveis, né? Um deles é o Elastic Suite, da Smile, é uma empresa, se eu não me engano, francesa. Ela desenvolveu melhorias nesse Elasticsearch nativo em um módulo, que é basicamente uma suite de aplicativos que permite, então, estender esse recurso básico. Tá? Então, além da busca, né, a ideia é que não seja apenas uma ferramenta de busca mais rápida para o cliente, que já é muito interessante, mas também algo que vai trazer relevância e uma melhor experiência para o cliente e para o lojista. Então, um exemplo que vem com ela já é a busca rápida com autocompletar. Nós temos, dentro deste recurso, categorias virtuais inteligentes. Então, ao invés do lojista ter que ir lá compilar todos os deles, escolher quais produtos ele quer colocar numa determinada categoria lá só de descontos, ele simplesmente cria uma regra dentro do Magento e essa categoria é gerada associando todos esses produtos que têm desconto, todos os produtos que são novos. Aqui nos exemplos, né? Qual que é o melhor negócio? Ou seja, produtos com preços menores que X valor, ou produtos que eu tenho muito em estoque, eu quero colocar em uma evidência nessa categoria especial, ou produtos que estão para ser vendidos, produtos acabando, para gerar um buzz de escassez também, né? Então, isso é uma ferramenta legal para o lojista, para ele ter velocidade na gestão de campanhas dele. A promoção de produtos também é algo interessante aqui. O lojista consegue, com base em determinadas regras, colocar um score, um valor maior para que esses clientes utilizem, recebam esses produtos como recomendação. Tá? Ele tem uma facilidade de ordenação de produtos, além da ordenação automática, o lojista consegue facilmente também reorganizar isso para ter uma ordenação manual, para ele escolher algum produto com maior evidência. Além da busca normal que o Magento já tem, onde ele relaciona todos os termos buscados, resultados, etc., essa proposta também traz um analytics em cima dessas buscas, desde taxa de conversão, quantidade de pesquisas, resultados que são apresentados também. Então, é um recurso bem legal para o lojista. A gestão de sinônimos, que isso já é nativo no Magento também, mas também a gestão de termos relacionados. Então, aqui no exemplo, Sport, Fitness, Gym e Running são termos relacionados, então, que podem expandir aquela busca do cliente. Né? Ele também tem a proposta de search nos filtros de navegação em camadas, que é muito legal quando você tem vários dados, várias cores, tamanhos, etc., para facilitar a experiência de navegação também. O filtro de preços já em slide, múltiplas opções de filtros no mesmo atributo, e também a entrega de um resultado de busca único, onde somente um produto for encontrado, já leva direto para o produto, ao invés de o lojista ter que fazer alguma configuração disso. Eu tenho fontes também a respeito disso, né? A própria documentação do Magento, novamente, sobre Elasticsearch. Tem um material muito legal do Ricardo Martins no blog do Magenteiro, que é alguém que também contribui bastante para a comunidade, explicando como configurar esse Elasticsearch. O site do GitHub, onde tem o módulo do Elastic Suite da Smile, o próprio site do Elastic Suite apresentando essas features, e o site da Elastic também, onde a gente tem material de estudo a respeito disso. Tá? Esses seriam os recursos que eu gostaria de apresentar hoje. Tem todos os meus dados também, nossas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida depois também, a gente está à disposição para explicar a respeito. Marco, acredito que seria isso, o que eu tinha para hoje. Eu não sei se a gente abre para perguntas, como é que vocês fazem agora? Tá mutado aí, Marco. Aí. Agora, tá me ouvindo? Agora sim, tudo bom? Primeiro, obrigado, Sidney. A gente tem duas perguntas. Uma é do Sigon, que fez uma pergunta aqui no nosso chat, né? Uhum. A Magento funciona em startups? Depende do modelo de negócio, né? O que ele vai querer usar, né? Ele tem vários processos de venda, vende serviços, tem gestão de recorrências, também tem N situações que se adequam, né? Agora depende do que é essa startup e como ele vai se adequar ao negócio, né? Qual a aderência que vai ter, né? Certo. E agora uma pergunta minha.
Você falou de duas funcionalidades que visam tanto a produtividade do varejista quanto a experiência do comprador. Quando a gente fala de tecnologia, a gente quer saber de futuro. Que features que a gente pode esperar no Magento 3? O que você acredita que possa vir por aí, que visam esses dois pontos? Eu não sei se Magento 3, né, algo que não sei se tem muita coisa para evoluir dentro do 2 ainda, de próprias melhorias, a evolução do ecossistema também, né? É uma versão recente no mercado, né? Ela foi lançada às pressas antes da aquisição da Adobe, mas ali em diante, então, ela teve bastante recurso novo, né? Eu acredito que um dos fatores que eu gosto mais é o uso do PWA nativo, né? O Progressive Web Apps, onde a gente pode ter o desenvolvimento do Magento usando essa tecnologia, para que a experiência do cliente lá é difícil um usuário baixar um aplicativo mesmo e manter ele instalado no celular, né? Então, a tecnologia do PWA, ele é um atalho, vamos dizer assim, com bastante cache, né, a respeito daquela estrutura que é carregada, e ele, então, usa menos espaço no smartphone do usuário, no caso do Android, né? Então, esse é um recurso que eu gosto bastante e ele já existe uma extensão para isso, e ele deve evoluir um pouco mais e ser um pouco mais utilizado. Eu acredito que essa venda em dispositivos móveis é algo que tem muito para evoluir ainda e para ter adesão também no uso no dia a dia. Certinho. Pessoal, esse foi o Sidney Steinbach, o CEO da Made Shop. Ele deixou os contatos com vocês. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o próximo palestrante. Obrigado, Sidney. Até mais, Marco. Obrigado.